Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde, graça e paz. E eu peço que nesse início de partilha, que você feche os seus olhos. E eu peço ao Senhor nessa tarde, que o Senhor venha com a sua voz poderosa. Eu peço que você coloque as mãos nos seus ouvidos. E, Senhor, nessa tarde, pela ação do Espírito, pelo nome de Jesus, Redentor, Libertador, destapa os nossos ouvidos e abre, Senhor, os nossos ouvidos para a voz da verdade, que é a tua voz e que é a única voz que queremos ouvir. Eu peço, Senhor, que venha nesta tarde, como o leão a rugir, como o leão da tribo de Judá, como aquele que quando chega, todo o ambiente seja abalado. E que o Senhor nesta tarde, e que o Senhor com a tua voz, com a verdade, porque tu és caminho, verdade e vida, abale as nossas estruturas e nos refaça nesta tarde pela tua voz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E nós vamos falar um pouco sobre identidade feminina, sobre aquilo que nos identifica, aquilo que nós somos, aquilo que eu sou e aquela quem você é. E veja, hoje no meio de tantas ideologias, de tantas mentiras, de tantas falácias, a gente fica perdida. Chega uma hora que a gente não sabe se assovia, se chupa cana, se o que a gente faz. Porque muitas vezes eu falo em casa com meu marido, não sei se é porque vivemos na metrópole, mas é uma sensação de correr o tempo todo e de não dar tempo para absolutamente nada. E de você saber que no outro dia tem muito mais coisa para fazer e que você sabe que também não vai dar tempo. Então a gente entra num ciclo vicioso. E o Senhor me falava desse tema, que é a identidade feminina, e eu buscava, rezava, falava, Senhor, e o Senhor deu essa palavra de 1 João 4,16, você não precisa tomar, mas anote, se você tiver aí. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. Deus é amor. E eu fui criada, e você foi criada, à imagem e semelhança. E o que é semelhança? É aquilo que se assemelha. A imagem e semelhança de quem? De Deus, que é amor. Ele nos criou. Uma outra passagem, e se você tiver a Bíblia, eu peço que você tome aí, que é no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 23. Gênesis 2, 23. Aqui a minha Bíblia, a Bíblia do Peregrino, tem outra tradução. O Senhor exclamou: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então o homem, ele olha para a mulher depois que Deus a cria, tirado do lado do homem, e ele, quando ele contempla a mulher, quando ele contempla aquela que Deus criou para a sua companhia, para complementá-lo, ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Seu nome será mulher, porque a tiraram do homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós temos uma pista, na verdade nós temos um fundamento daquilo que é a nossa identidade, e eu posso dizer original e verdadeira. E também desmistificar
várias falácias que temos ouvido sobre a mulher. Então, a mulher ela é criada à imagem e semelhança de Deus, ela é retirada do lado do homem. Na própria palavra de Deus, ele diz: ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Ela é igual a mim. Porque então tinha os cachorrinhos, as vaquinhas, os passarinhos, a cobra, né? Tinha tudo lá. Quando Deus dá o sono para Adão e ele cria a mulher a partir dele, e quando ele contempla a mulher, ele diz: é a minha igual. É a minha igual. E o que mais dói hoje é ver as pessoas dizendo que esse negócio do machismo é coisa da Igreja Católica. Porque nós somos do patriarcado e não sei o quê, e tal. E somos massacradas, e os homens são massacrados. Até o padre que reza o rosário está sendo massacrado, né? Não pode ler a Bíblia, não tem que rasgar as cartas de São Paulo, porque ele vai ser massacrado. Então, veja, a nossa identidade, a partir de Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Senhor, nos diz que eu, você, fomos criadas à imagem e semelhança dele. Ele me criou mulher fecunda no amor. Deus nos fez perfeitas, femininas, mães, filhas, esposas, irmãs, destinadas a servir, nutrir e proteger. Destinadas a servir, a nutrir e a proteger. Aqueles que estão sob o seu cuidado. Não existe ninguém mais protetora dos seus filhos do que a mãe. Porque Deus a criou, está no cerne da maternidade. E toda mulher é mãe, mesmo que ela não seja mãe biológica. Ela é mãe espiritual, porque isso é uma dádiva, esse é um dom dado por Deus, é uma graça, é o selo que Deus colocou em nós. Na Carta Dignidade da Mulher, de São João Paulo II, a mulher ela é reconhecida, e ali é citado esse termo que a gente citou em Gênesis, de carne da carne do homem, onde vem se falando dessa igualdade na complementariedade. Então, o que é isso? Se eu sou igual ao homem, eu sou igualzinha a ele, eu faço tudo que ele faz? Não, porque nós, na verdade, não queremos fazer tudo que o homem faz. Mesmo aquelas que dizem, não, eu quero fazer. Não, você não quer fazer. Entretanto, existe uma voz, isso há muitos séculos, isso é antes da Primeira Guerra Mundial, e foi sendo ali, como que eu vou dizer, aprimorado. E é o que nós chamamos de engenharia social. E o que isso vem falando? Eles vêm moldando. Porque o que acontece? O que é mais fácil? Eu debater com você ou eu mudar a sua forma de pensar? Eu mudar a sua forma de pensar. Porque se eu mudo a sua forma de pensar, eu não preciso mais debater com você. Porque você pensa como eu. E aí, ao longo dos séculos, ao longo da história, a gente vai ver isso daqui, dar uma pincelada de mais para frente, nós somos ainda a mulher, ela sendo, não só a mulher, a família, as pessoas sendo moldadas nesse sentido. Mentiras e moldes sendo colocados para nos moldar a uma mentalidade onde a gente não questiona mais. Onde nós não questionamos mais. E onde a gente fala, não, sim, é porque isso é bom mesmo. Né? Então, veja, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Ali nos anos 70, 80, acho que um pouquinho depois, se introduziu muito forte a laqueadura. Né? Foi mais ou menos aí. Isso vinha como um bem. As mulheres que iam fazer laqueadura não é porque elas eram más. Ah, vou me mutilar, quero ir para a mesa. Não eram. Eram mulheres que queriam dar uma qualidade de vida para sua família e eram enganadas por um mecanismo que dizia: você não pode ter tantos filhos, você não tem dinheiro, você não tem uma casa própria, você não tem espaço.
você também tem direito disso, direito daquilo, e você tem que trabalhar, e você tem que... E aí várias e várias e várias. Você não pode ficar ali sujeita ao homem. E as mulheres foram, porque é uma questão de saúde pública. A gente não ouve isso toda hora. Hoje, todas as vezes que eu escuto alguém falando isso é saúde pública, eu já fico com medo. Eu falo, não, aqui tem algum problema. Quando alguém fala, Cláudia, isso é saúde pública. Opa, opa. Por quê? Porque são frases, e as frases têm efeitos neurologicamente falando. Por isso que se investe tanto na linguagem. Porque a frase ela causa um efeito no nosso intelecto e nas nossas emoções e vai nos convencendo, mudando a nossa forma de pensar. Mas vamos lá no primeiro momento daquilo que Deus quer de nós. A nossa vocação ao amor, à maternidade, física e espiritual, as virtudes de Nossa Senhora, que é o nosso modelo supremo. Às vezes as pessoas me falam, você viu tal fulana? Esses dias no trabalho uma pessoa falou assim, mas a Virgínia, aí falando dessa Virgínia, que até hoje eu não sei quem é. A Virgínia. Cláudia, mas você não sabe quem é a Virgínia? Não. Mas você nunca viu um vídeo da Virgínia? Não. Mas você não vê no jornal? Alguns, eu leio. Não tem. Mas assim, você não sabe que ela é casada com o fulano, você como conhece? Não tem ideia de quem você está falando. Ela falou, mas se vive num mundo o quê? Eu falei, me pergunta alguma coisa da igreja que eu sei. Eu falei, veja, porque não é o meu molde. E eu não estou aqui fazendo juízo, não é meu molde. Meu molde é Nossa Senhora. Então, quando nós ouvimos a voz que nós ouvimos é a voz que nos forma. O exemplo que nós buscamos é o exemplo que vai nos formar. Se eu busco exemplos no mundo, é ele que vai me formar. Se eu busco exemplo de independência, de superpoder e de não sei, é ele que vai me formar. Às vezes eu estou assistindo algum filme assim, com a minha filha, mulher muito empoderada, eu falo para ela, só de ver eu já estou cansada. Falei para ela. Porque é demais. E é uma ideia que entra na nossa cabeça como lavagem cerebral, mas a gente não suporta. Porque não foi para isso que nós somos criadas. Elas são heroínas do filme. Elas são muito melhores que os homens. Por isso que eu também me canso. A mulher agora é heroína do filme. E como que fica com aquela cintura, aquele cabelo, depois de matar todo mundo? Me fala. Vai dar um couro em todo mundo, sai com o cabelo perfeito, maquiagem e a cintura fina. Eu falo, mas minha filha, daí é mentira. Minha filha, mãe, é um desenho. Eu, tá, filha, mas é mentira. Mas eles querem passar o quê? Uma ideia. Uma ideia. A questão não é você rir, você achar legal, é um meme. É a ideia que está sendo lançada, né? A ideia de que todo homem é bobão. Não, ele é um bobão. Você vê lá o não sei o quê, um bobão, né? Eu estava assistindo uma série, eu não vou contar que vocês vão ficar com curiosidade, vocês vão querer assistir. E aí eu comecei a assistir, depois eu larguei, que eu cansei. Sabe aqueles que tem muita temporada? Na segunda eu já não consigo mais. Já olho e falo, vai repetir tudo, porque já não vai para o final, a gente já sabe o que, que é. E não... resolve. E aí, vocês já sabem o meu temperamento, né? Aí eu assistindo, a minha filha falou, mãe, você está assistindo, não sei o quê. Eu falei para ela, porque esse é um moço que manda, ele chega, ele mata todo mundo, ele tem uma voz grossa, as pessoas obedecem ele. É isso que eu quero ver. Não quero ver esses homens bobão, que a mulher dá um tapa e ele sai chorando. Aí ela começou a rir. Eu falei pro Jorge falou, amor, porque hoje eles mostram essas coisas, tudo que a gente bobão, eu não gosto nem de assistir. Por quê? Porque é a ideia. E aí a voz que me forma. Quem é a voz que me forma? A voz da verdade é a voz do Criador, é a voz de Deus. E eu não posso me deixar cair numa falácia, numa mentira. Se no primeiro livro da Bíblia, Deus diz que ele nos criou a imagem, a semelhança do homem, como igual, na complementariedade, mas que não somos inferiores, que nós não somos capazes, que nós não somos... Se Deus aqui já está falando isso, da onde que a gente tirou que Deus está falando diferente?
Da onde que a gente tirou que Deus está falando que você tem que apanhar? Em que mundo você ouviu numa missa um padre falando, um pregador, um missionário, que uma mulher tem que ser agredida? Para a gente pegar e ficar falando que é a igreja que fala isso. Isso é mentira. Isso não é uma criação onde é aquele pai autoritário. Não é. Isso é criação de meninos que são mimados, que são reizinhos dentro de casa, que não tem limites, que pai e mãe não dá limite. E eu te digo, nem nas empresas querem gente assim. Porque chega a ficar 2 meses e vai embora, que ninguém suporta. E quem é responsável por essa criação sem limites? Sei, tô em silêncio. Estou escutando vozes, sussurros aí na multidão. Quem é responsável? Que parece que os filhos não podem ter um não. Que parece que se o teu filho toma uma bronca na escola, você vai lá querer bater em todo mundo. A culpa é da professora, que essa pedagogia que ela estudou não fez direito. Eu falava para os meus filhos, gente, falava, se eu for chamada na escola porque vocês aprontaram alguma coisa, a casa vai cair. E se eu tiver razão? Você não tem razão. Obedece. Chega aqui, se tiver algum problema, conversa comigo. Mas parece que a gente paga da língua, né? Aí cheguei um dia, Mariana, sempre... Mãe, te chamaram na escola. Mas o que você fez? Não, mãe, é que uma menina muito folgada, não sei o quê, não sei o quê. Aí cheguei na escola, aí conversei lá com a diretora, né? E a diretora, não, a gente sabe que ela é muito boazinha. Eu falei, não, ela não é boazinha, não. Eu falei, o que ela fez de errado? Não, ela falou, pode deixar que eu vou resolver em casa. Não vai mais acontecer. Pedi desculpa, morrendo de vergonha, fui embora. Cheguei no carro, falei, a próxima reclamação você vai estudar lá onde eu estudei, sabe? E ali você pode brigar com quem você quiser, porque você vai tomar um couro todo dia. Você pode brigar. Se você falou, mãe, briguei hoje na escola, não tem problema. Porque no Matias não tem problema. Aí ela, não, mãe, eu não vou fazer isso, não me tira daqui e não sei o quê. Agora não. O filho leva uma bronca na escola, vai a mãe lá, não. Teve um dia que a mulher, eu estava na escola para uma reunião e tinha uma mãe do meu lado e ela falou, você acredita que o professor marcou 2 provas no mesmo dia? Fiquei assim. Tem coisa que eu fico pasma, sabe? Eu grito por dentro, eu faço esse treinamento. É um absurdo. O meu menino estudar para 2 provas. Falei, Jesus, é por isso que o mundo está desse jeito. Entra num relacionamento, ninguém disse não para ele em casa. Nem mamães e as mães modernas, empoderadas, pós-graduadas. Não disse não. Porque afinal, o seu reizinho não disse não para mimadinha. E quando chega lá, chega num relacionamento onde ele toma um não, ele destrói a vida de uma outra pessoa e a família de outra pessoa. Porque nunca ninguém disse não para ele. Nunca ninguém disse que ele ou ela não são os reizinhos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ir na raiz das coisas para descobrir a verdade. E até nisso, hoje, nós somos enganadas. Porque a gente vê um vídeo e a gente acha que aquilo é verdade. A gente vê a gente não quer pesquisar a verdade, porque a gente tem preguiça de ler, porque ler é chato. Ah, nunca gostei de ler. Porque a gente não quer buscar. E aí o que acontece? Vem qualquer um e convence a gente de qualquer coisa. E aqui eu não estou falando de estudo. Porque vamos olhar para as nossas mães e nossos pais. Ninguém convencia meu pai de qualquer coisa, não. Ninguém convencia minha mãe de qualquer coisa, não. Uma mulher que só sabia escrever um nome. Ninguém convencia. Mas hoje não. Parece que nós mulheres somos tão inteligentes e chega uma pessoa e fala assim, então agora você não é mulher. Você é uma cisgênera. Eu ainda não entendi o que significa essa palavra. E você é uma pessoa que tem um sexo compatível com o seu corpo, que é igual ao seu gênero,
que gosta de uma outra pessoa, aí eu já perdi, já não consigo mais explicar. Quando eu fui preencher a ficha para entrar na empresa, eu ficava cisgênero, agênero, não sei o quê. Eu falei, o que, que eu sou aqui? Eu fui procurar no Google, porque não tinha mais a nomenclatura compatível com o que eu era. É, igual um pregador, eu ouvi ele falando, perfeito. Ele, não, meu gênero é humano. Qual que é seu gênero? Humano, porque eu sou pessoa, né? Eu trabalho na área da saúde, e esses dias chegou uma moça assim com um caso, falou, Cláudia, eu tô com um caso aqui, queria te pedir ajuda. Tá bom, vamos lá. Não, só para pensar junto. Tá bom. A gente tem um homem que fez a cirurgia e agora ele é mulher, externamente, né? Eu tô falando aqui do... Só que ele quer fazer uma ultrassom. Vocês têm que cortar isso depois. Vocês têm que... Isso ele já passa. Ele quer fazer uma ultrassom transvaginal. E eu peguei e falei para ela assim, não, falei, ela estava me mandando mensagem, eu, peraí, entra aqui. Em home, né? Falei, vamos abrir uma sala que eu preciso ouvir. Me mostra aí o negócio. Aí ela, mas para ver o quê? Eu falei para ela, porque mudou a cirurgia agora? Estão colocando a trompa lá dentro também, tudo? Não, Cláudio, então eu não entendi. Aí eu queria ver se a gente acha alguma brecha na legislação da saúde para falar que não pode. Veja, quando nós falamos de feminismo, nós temos que entender, o feminismo ele trouxe ganhos civis para a mulher, sim. Ele trouxe o direito do voto, a questão da igualdade salarial, entre outras coisas. E ponto. Nós não somos escravas do feminismo. Que toda hora a gente tem que ficar falando, eu sou feminina. Eu jamais rasgaria um sutiã. E se alguém rasgar um sutiã na minha frente, eu põe, vê criatura. Você está fazendo isso porque você é novinha, tem 15 anos. Eu quero ver quando você tiver 50, você rasgar um sutiã. Não rasga. Você corre atrás do que mais tem sustentação na face da terra. Não é assim que a coisa faz. Não é? E veja, quando você tem esses atos de rebeldia, por quê? Porque o demônio ele é rebelde. Jesus nunca foi um rebelde. Jesus veio para ordenar todas as coisas. Todos os atos de rebeldia, eles remetem a Satanás. Então, veja, o que são bandeiras que hoje é um molde de manipulação? Falo hoje, gente, eu estou falando de séculos. A liberdade sexual, que torna a mulher um objeto de prazer. Você vê as cantoras midiáticas, a primeira coisa que elas mostram não é a voz, é o corpo. É a última cirurgia que foi feita. Né? É cada vez que aparece, está com um rosto diferente. Mas e a voz? Que às vezes nem tem, né? Não mostra. Então, essa liberdade sexual de sair com quem quer, na hora quem quer, e dizer que isso não te afeta emocionalmente, que não afeta o seu corpo, que não afeta as suas emoções, é mentira. Porque a mulher ela é nutrida de afeto. Deus inseriu em nós. E quando nós nos relacionamos com alguém, os nossos afetos se relacionam. Então não é uma coisa simples. Uma amiga minha uma vez conversou comigo que se separou, não era católica, e ela disse assim, Cláudia, eu vejo muitas mulheres que saem de relacionamento e falam, tô melhor agora. Ela falou, eu não. Ninguém entra num casamento para acabar. Ninguém. É uma dor, mas que a gente tenta esconder e a gente segue em frente. E qual que é o problema hoje? As pessoas não querem falar a verdade. As pessoas só querem ter razão. Então, a liberdade sexual, o empoderamento, voltado para o orgulho, para o egocentrismo, para o egoísmo. Eu posso, eu faço, eu não dependo de ninguém, eu tomo decisões sozinhas. E um alerta a mulheres católicas. Muitas mulheres se comportam assim dentro de casa. Eu não estou falando só de mulher que trabalha fora, que é a independentezinha, não. Muitas mulheres eu vejo o comportamento dentro de casa como se fossem generais. É tudo do seu jeito. E ai de alguém se abrir a boca.
Nem o cachorro pode abrir a boca. É. Então, a gente precisa tomar cuidado e vigiar. E essa formação é uma análise para nós, né? Porque é muito fácil olhar tal mulher e falar, ah, essa mulher, ó, ela é... E você dentro da tua casa? Você serve? Você consegue ceder ali com seu esposo quando você acha que você está certa, porque a gente sempre acha que está certa, e a gente tem que se submeter? Como que é quando a gente tem que se submeter? Como que a gente fica? A gente aceita e fica murmurando, depois que der errado. Como que é isso no nosso coração? A gente aceita? Isso também é empoderamento. Isso também é orgulho. A gente gosta de tripudiar em cima do outro, dizendo que sabe mais, que leu mais, que estudou mais, que tem mais espiritualidade. Tem casal que disputa até espiritualidade. Que Deus falou para mim, não falou para ele. Cuidado, né? Cuidado. A repulsa à maternidade, que é o mais triste, e é o que nós estamos vendo hoje de forma gritante. Essa levada como bandeira de liberdade, mas que mata a identidade da mulher, a sua maternidade, tanto física quanto espiritual e emocional. Toda mulher é mãe. O aborto e a ideologia de gênero transvestido como benefício. Eles são pilares da cultura da morte. Então, quando uma criança, quando você mata esse desejo na mulher, da maternidade, você mata uma parte da mulher. Porque toda mulher é mãe, mesmo que ela não tenha sido mãe biológica. A maternidade faz parte da nossa alma, daquilo que Deus colocou em nós. E dizer algo diferente disso é mentira. Toda mulher, você pode olhar uma mulher ali que tem a melhor carreira, ela deseja ser mãe. Uma coisa não substitui a outra. E é muito triste essa cultura que vai, né? Primeiro a limitação do número de filhos, depois os métodos contraceptivos que são muito agressivos para a nossa saúde também. E, e a questão do aborto. Esses dias eu vi uma reportagem que encontraram num laboratório famoso, vocês viram? 27 fetos, era ligada à Fiocruz, de estudo. Mas vai saber como que aquilo foi conseguido? Sei não, Né? não, Não tem. não é ética. Não é. Então, e a gente vê essa notícia e parece que, né? Eu tenho 2 filhos, a Mariana e o Lucas, e nós perdemos 7 gestações. Eu sei como foi sofrido. Eu sei o que é perder um filho. E eu não aceito quando alguém diz para mim que a maternidade é qualquer coisa. Ah, não é. Não, é uma briga que eu compro. Porque é a minha identidade. Então, a gente não pode ficar abrindo mão de valores, daquilo que Deus nos fez. Uma mulher esteticamente bela e interiormente desfigurada e vazia. Número elevadíssimo de mulheres com dependência química, com dependência do álcool, com dependência de medicamentos, alto índice de suicídio em países de primeiro mundo. Então, nós estamos falando daquilo que a cultura da morte é. O que a cultura da morte no final é? Se você é produtiva para o Estado, você vale alguma coisa. Se você não é, você vai ser descartado. Por isso que a eutanásia em idosos é altamente divulgada. Para acabar com o sofrimento? Não, para acabar com o custo. Então, o que é isso, Cláudia? É buscar a raiz da verdade. Aonde está a verdade? E o que Deus nos chama a viver como mulheres, a viver aquilo que são as virtudes, a castidade, uma sexualidade ordenada, respeitosa, né? Santa. A gente não tem que ficar fazendo piadinha de matrimônio, de traição. Isso é ridículo. Alguém vem com algum e fala, ó, não gosto desse tipo de brincadeira. O matrimônio é uma coisa santa, a família é sagrada, ela tem que ser respeitada, né? Mulheres no ambiente de trabalho têm que se dar ao respeito.
Você precisa chegar no seu local de trabalho, as pessoas têm que saber quem você é. E você está ali para uma missão, para evangelizar. A caridade, o amor ao próximo, né? A doação, a caridade. A mulher tem esse olhar. Ela vê que uma criança está com uma roupa surrada. Ela vê que aquela pessoa não tem o que comer em casa. Foi a Virgem Maria que viu que estava faltando vinho. Nós, mulheres, temos esse olhar. E a gente, quando a gente está no egoísmo, ali no ciclo, olhando para si, o que eu preciso comprar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso arrumar, a gente para de olhar para o outro. A temperança, o equilíbrio e a moderação nos prazeres, oposta à gula, né? A humildade, a paciência e a doçura. Não percam a doçura. Não percam a doçura. Não percam. A doçura é uma das coisas que também são nossa essência e está se perdendo. Mulheres brutas, grossas, com a voz grossa, que quer, sabe? É como se um personagem, né? Vive um personagem daquilo que não é de verdade. A prudência, a firmeza, aquela mulher que quando tem uma dificuldade em casa, ela não sai descabelando, surtada, né? Ela pondera, vou rezar, como que a gente vai resolver isso? Tá apertado aqui, vou puxar aqui, não fica reclamando, não fica deixando o homem mais nervoso, não fica deixando a família mais nervosa, não fica descontando o problema no trabalho, no filho, na filha, né? Não fica descontando as frustrações nos outros. Ah, isso não deu certo, já chega em casa, né? A casa está em paz, ela chega, já começa a tocar o terror. Não, tem que ter amor, tem que ter docilidade. Tem dia que não é fácil? Não. Mas trabalhar essa prudência e a fidelidade a Deus. Ser leal àquilo que é chamado de Deus. Deus nos chamou. Eu sou fiel a quem? A Deus. Os meus outros compromissos vêm depois. Compromisso com o amigo, compromisso com o vizinho, compromisso com a empresa, compromisso com... vem depois. Primeiro é o compromisso com quem? Deus. Eu sou, igual eu, Cláudia, sou casada. Meu primeiro compromisso com a minha família, com meu esposo, com os meus filhos. Não sou uma jovenzinha que vai sair do trabalho e vai para happy hour. Não. Eu sei quem eu sou. Eu sei os compromissos que eu tenho. Ah, um dia deu para sair com os amigos. Eu não estou falando que isso é errado. Estou falando que a gente precisa entender quem eu sou, em qual lugar eu estou, em qual momento da minha vida que eu estou, que Deus me colocou, qual é o meu chamado. Se eu sou avó, sou avó. Eu vou ser exemplo para os meus netos. Eu vou viver essa fase da minha vida. Se eu sou uma mulher casada, se eu sou uma mulher sozinha, madura, eu vou viver aquilo que Deus com dignidade, com respeito, com autoridade, com aquilo que Deus me chamou para ser. Eu não vou entrar num personagem. Eu vou usar essa roupa porque todo mundo... Não vou entrar num personagem. Você é aquilo que Deus me chamou para ser, na vocação do amor, no equilíbrio entre o trabalho e o lar, que muitas trabalham fora, e as outras, e as que trabalham em casa também trabalham muito, porque a mulher é muito trabalhadora. E a palavra de Deus vai dizer isso, né? Na mulher sábia, aquela que acorda antes de todo mundo, aquela que organiza a casa, aquela que faz um café gostoso, aquela quando os outros chegam quer deixar uma mesa posta bonita. Não aquela que só sempre está no Instagram vendo a vida dos outros. Não tem nada a ver com a vida dos outros. Deixa cada um, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Deixa os outros cuidar da sua e cuida da sua, né? Vai, não tem uma roupa para tu passar? Vai lá passar aquela roupa, né? Vai lavar aquele chão, né? E eu falo a parte que eu adoro lavar um chão. Então, eu mudei para apartamento há alguns anos, aí teve um dia, eu sem noção, né? Eu comecei a lavar as janelas. Porque eu adoro lavar as coisas. E aí a síndica ligou. Não, que tá caindo água da vizinha. E eu demorei, que às vezes me dá um delay assim. Aí eu, falei, mas não pode lavar a janela? Eu falei, como que eu limpo a janela? Ela, não, Cláudia, você passa um paninho. Acho que a mulher, tipo, falou, vou ter paciência com essa... Nossa, que mulher burra, meu. Assim,
Aí eu, tá. Aí eu falei, quando chove? Ela, então, Cláudia, mas chuva é chuva, né? Eu, tá bom, desculpa. Aí depois liguei para a mulher pedir desculpa, aí ficava olhando para a janela assim com uma tristeza. Eu queria tanto lavar essa janela, eu vou me matar passando pano aqui, né? Mas Deus, ele nos chama a gente olhar para aquilo que é essencial. E agora, já para os finalmente, eu quero falar, dar só uma pincelada daquilo que também influencia muito as nossas decisões, as nossas atitudes, que são os temperamentos. A gente tem esse livro aqui que é do fundador, que é Temperamento sobre Controle. Nós temos também um aplicativo, né? Na hora do intervalo, se vocês quiserem, a gente vai deixar aí na tela, no telão, para quem quiser conhecer, você pode fazer um teste gratuito lá do seu temperamento. E falando brevemente aqui dos nossos 4 temperamentos fundamentais, que são as sanguíneas, as coléricas, as melancólicas e as fleumáticas. Então, a sanguínea, ela é alegre, ela é entusiasmada, ela é comunicativa, sorridente. Aquela pessoa que chega e brilha no local. Não sou eu. Aquela pessoa que chega, sabe? Aquela alegria, é espontânea, expansiva, carismática, aquela pessoa que acha que tem que abraçar todo mundo e ela abraça mesmo, né? Positiva, junta as pessoas. Tem alguém assim na sua família, na sua comunidade? Tem. É maravilhoso, é cheio, é muito bom. E fala muito, né? Gosta de se expressar, né? Se expressa muito com as mãos, assim, né? Gosta de arte, né? E quais são os riscos aí? Impulsividade, né? Começa muitas coisas, mas não termina. Conhece alguém assim? Começa, toda segunda-feira começa uma dieta, não termina, né? É muito superficial, pensa ali no que é prazer agora. Então, um docinho, uma roupinha nova, o carrinho da Shopee tá cheio. Eu não sabia que o carrinho da Shopee ficava cheio. Até uma vez a menina na empresa falou para mim, Cláudia, meu carrinho da Shopee não cabe mais nada. Eu, como assim não cabe mais nada? Não, eu enchi. Eu falei, mas você encheu para quê? Se você não vai comprar. Eu acabei, né? O colérico ele faz isso, ele acaba com a esperança dos outros, né? E aí ela, nossa, você deixa lá 1 hora. Eu falei, então tá bom, vai. São distraídas, né? A sanguínea é muito distraída, né? Meu marido é sanguíneo, né? Então, para você capturar, ele tá falando uma coisa, daqui a pouco ele começa outra, daqui a pouco eu tô falando um negócio para ele, ele. Oi? O criatura, eu tava falando isso agora. Não, de novo. Aí ele acha que eu sou boba, né? Retoma daquela parte que estava falando. Eu, qual parte eu estava falando? Não lembra mais. É o sanguíneo. As coléricas, energia, determinação, liderança, é firme, vai para cima, faz, quer carregar um monte de sacola de uma vez, quer fazer tudo sozinha, altamente controladora, né? Mas é impaciente, mas muitas vezes é insensível, mas muitas vezes não entende que o outro é mais lento. Isso é né? Se irrita muito fácil, né? Quem se irrita muito fácil aqui? Muito fácil, né? Negócio assim, às vezes a gente já acorda irritada, né? Eu não sei o que aconteceu no sono, mas tem dia que já acorda irritada. É autoritária e orgulhosa. Tem dificuldade de reconhecer limites pessoais e comunitários. É muito comum o colérico trabalhar até ficar doente, né? E depois paga o preço. Então, sanguíneo lá, alegria, rostinho alegre, a colérica, a carinha de brava, as melancólicas. Gente, eu não sou melancólica, mas eu sou apaixonada por esse temperamento. Eu acho. Eu faço. A Rose aqui é melancólica, então eu tenho uma ideia, eu planejo um monte de coisa e eu dou na mão da Rose. O negócio é perfeito. Porque ela acha todos os defeitos, todos os problemas, tudo que pode dar errado, né? Porque o melancólico, ele é profundo, é sensível, é reflexiva, né? Mas tem uma tendência à tristeza. É introspectivo, analítico, analisa tudo, né? Os mínimos detalhes, né? É inclinado às artes, à espiritualidade. O melancólico, a melancólica, ela tem mais facilidade de uma rotina de oração,
porque como ela é regrada, você deu um negócio ali, detalhadinho, ela faz pelo resto da vida. É um negócio fantástico, né? É dedicado, né? Sempre dá o melhor. Alguns pontos, é pessimista, então tudo é um drama. Ai, ninguém gosta de mim, tudo deu errado. Se atrasou 10 minutos para o trabalho, acabou meu dia. O marido atrasou 15 minutos, acabou, não vamos conseguir fazer mais nada. O negócio é mais ou menos por aí. Dificuldade de lidar com mudança e imprevisto. Eu tenho um pouco de melancólica também, porque eu detesto tudo que vamos improvisar. A pessoa quer me deixar doente é falar, Cláudia, vamos improvisar. Improvisar o quê? O que que eu levo para improvisar? O que que é isso que está na sua cabeça que eu não sei? Né? Então, é essa dificuldade. E as fleumáticas nunca vão infartar, né? Isso. Meu filho é fleumático, eu falo, você nunca vai infartar. Quem tiver do seu lado infarta, mas você, equilíbrio, serena, tranquila. A mulher lá, os filhos tá lá, derrubando. Chegou na UBS, as crianças tocando terror. E ela tá lá, esperando chamar lá na ficha, assim. Fala assim, aquele é seu filho? Aham. Mas é que eu tô esperando me chamar ali, ó. Aí a criança vem, mãe, não sei o que, você quer. Daqui a pouco, não bagunça aí, filho, tá? Que agente de saúde aí, não é assim? Não bagunça aí. E a criança tá lá, chuta, corre, é fleumática, né? Mas é tranquila, é serena, é conciliadora. Tá lá o colérico tentando se matar com o outro, ela chega, gente, calma. Gente, pega o colérico assim pela mão, tem coragem de tocar no colérico que quer matar todo mundo. Vem cá, vou te dar um suco, né? Vou te dar um Gardenal, um Rivotril. Eu já tomei Gardenal, muito bom. Eu não tomo mais, porque eu tive epilepsia, mas, gente, que soninho bom. Eu tomava aquele remédio, puf, só acordava no outro dia, assim. Eu acho que eu nem virava na cama. Pensa um negócio maravilhoso, mas é passado, né? É passado. Mas tem uma tendência fleumática, a passividade e o comodismo, não consegue tomar decisões difíceis, assumir risco, falta iniciativa e às vezes se acomoda e não busca o crescimento espiritual. Então, assim, por que que eu tirei? A gente tirou também a questão, citou os temperamentos, porque esse autoconhecimento é importante para a gente entender a nossa identidade, quem nós somos, como eu reajo ao mundo. Deus me chamou, essa tristeza é minha, essa tristeza é porque eu estou com um problema, essa tristeza é do meu temperamento, esse nervosismo é meu, esse nervosismo é porque aconteceu alguma coisa. Então, é uma forma de se autoconhecer, né? Por exemplo, o colérico ele tem aquela ira, mas ela dura uns segundos. Acabou os segundos, ele não está mais irado. Parece uma mágica. Então, o que que eu aprendi quando eu estou irada? A fazer algum trabalho braçal, para eu não bater em ninguém. Vou pegar um balde de água, vou varrer a casa toda, vou fazer alguma coisa que é verdade, que me canse, que canse o corpo. Você não estoura em ninguém, tem o benefício da casa limpa, né? E cansa. Na hora que cansa, aquela energia da ira passa, a nossa mente ela fica mais limpa e você consegue ver que você estava bravo por nada. Muitas vezes, né? Então, aí cada temperamento tem a sua forma, né? Cada temperamento tem o seu mecanismo. E aqui no livro, o Daniel ele fez um itinerário para a gente, onde a gente vai se autoconhecendo, onde você vai traçando um plano de questionamento para quê? Para a gente se conhecer, conhecer os nossos em casa. Às vezes tem tantos conflitos em casa, por quê? Porque a gente não entendeu que o outro recebe a informação, a vida, diferente do que a gente. É só isso, né? Quando a gente começa a aprender, começa a estudar, começa a entender, a gente vai vendo os conflitos vão diminuindo. Então, que Deus nos dê essa graça nessa tarde, de nós sabermos quem nós somos. E quando estivermos perdidas, que a gente olhe para o altar.
que a gente olhe para a Virgem Maria. Você não precisa ficar vendo um monte de vídeo, de um monte de influencer, de um monte de coisa. Olha para a Virgem Maria. Pede auxílio para a mãe, né? Não, não há quem tenha recorrido a Nossa Senhora que tenha sido desamparada. Ela não desampara. Então, nas ideologias do mundo, Cláudia, muitas vezes não está em minha ideologia, mas lá nos nossos filhos já está chegando. E cada vez mais cedo. Às vezes nos primeiros anos de escola. E a gente tem que estar preparada para quê? Para combater com amor. Para combater com fé e com oração. Por isso a gente precisa saber quem nós somos e qual é o nosso lugar nesse mundo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de duas em duas e vai fazendo uma